Olá, meu nome é Marcos Massotti, eu sou oftalmologista há 19 anos, trabalho na cidade de Cruzeiro, aqui no interior de São Paulo, e durante toda essa caminhada na oftalmologia, eu venho trabalhando fortemente na prevenção da cegueira, através do diagnóstico precoce e do tratamento precoce das principais doenças que podem levar à cegueira, dentre elas o glaucoma, a catarata, as doenças da córnea e as doenças da retina. O objetivo desses vídeos é trazer para você informações importantes, relevantes, que possam colaborar na prevenção da cegueira e no diagnóstico precoce das doenças oculares. Vem comigo! Ao desenvolver esse trabalho de conscientização, eu tenho falado muito sobre problemas da córnea, problemas de glaucoma, problemas de catarata, problemas de retina, e eu senti a necessidade de explicar para você, através de um modelo de olho que eu tenho aqui, as partes do olho, as principais partes do olho e como o olho funciona, para que a gente consiga trazer um conteúdo de fácil compreensão, que seja didático e que eu consiga esclarecer da melhor maneira possível sobre as principais doenças oculares e você consiga entender de que parte do olho eu estou falando. Existem diversas formas de se avaliar a quantidade e a qualidade de visão. De maneira resumida e didática, a gente utiliza no dia a dia duas formas mais comuns, que é a medida da acuidade visual e a medida do campo visual. A acuidade visual é a quantidade de visão, é tudo aquilo que a pessoa consegue enxergar a uma determinada distância. Uma visão considerada normal, a gente chama no jargão da oftalmologia como 20/20, né? Ou seja, essa medida é em pés, então uma pessoa normal consegue enxergar a 20 pés o que você está enxergando, ou 6 metros. Você consegue enxergar a 6 metros o que uma pessoa normal enxergaria a 6 metros. Então, é uma visão de 100%. Outra forma importante de se medir a visão é através da campimetria, ou perimetria, ou campo visual. Uma pessoa que tem um campo visual menor que 10 graus também é considerada cega, independente do quanto que ela enxerga dentro da visão central. Então, se uma pessoa enxerga na visão central 20/20, ou seja, ela enxerga a 20 pés, que uma pessoa normal enxergaria também a 20 pés, porém, se ela tem um campo visual reduzido com 10 graus, a gente considera que essa pessoa tem uma visão tubular, ou campo visual tubular. Então isso também é considerado cegueira legalmente. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, na década de 70 existiam cerca de 15 milhões de cegos no mundo e 160 milhões de pessoas com baixa visão, uma visão bastante danificada. E esses números estão aumentando muito. Hoje, com dados de 2019, foi divulgado pela Organização Mundial de Saúde que em 2019 existiam 39 milhões de cegos no mundo e 216 milhões de pessoas com baixa visão ou com visão subnormal, que também prejudica bastante o dia a dia das pessoas. No Brasil, segundo dados do IBGE e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, existem aproximadamente 1,5 milhão de pessoas cegas. Isso corresponde a 0,75% da nossa população. A nossa visão é um dos principais sentidos que nos possibilita de nos comunicarmos com o mundo. Hoje em dia,
É crescente a nossa necessidade de utilização de equipamentos eletrônicos, de fazermos leituras cada vez maiores, a quantidade de informação que nos chega através dos diversos meios de comunicação, nos obriga a estar com a visão em dia, estarmos aptos para trocar informações, que na maioria das vezes é através da visão. O uso de celulares, smartphones, computadores, hoje em dia para educação, para diversão, para acesso a serviços públicos, bancos, tem aumentado de maneira progressiva e eu acredito que é um caminho sem volta, né? Hoje minhas filhas fazem aula online, eu mesmo tenho alguns cursos que prefiro fazer online, né? Pelo conforto, pela praticidade, pela diversidade de horários. Agora imagina acessar todo esse tipo de conteúdo sem ter uma boa visão, ou imagina uma situação de perda da visão no mundo que a gente vive hoje. Seria praticamente impossível o crescimento pessoal, com exceção do sistema de educação em braille, né, audiolivros, mas ficaria bastante difícil. Então eu acho muito importante a gente desenvolver um trabalho de prevenção à cegueira. E isso vai ser possibilitado pela visita frequente ao oftalmologista, pelo diagnóstico precoce e principalmente pelos tratamentos precoces. O nosso olho tem um funcionamento muito semelhante a uma câmera filmadora. Ele é ligado ao cérebro através do nervo óptico que fica no fundo do olho. Nosso olho capta a imagem proveniente do objeto e essa imagem entra no nosso olho em formato de luz. Essa luz passa por todo o olho, entra pela córnea, pupila, chega até a retina. Na retina, essa luz é captada pelos fotorreceptores, que são células que ficam no centro da retina, e são transformadas em impulso elétrico. Esse impulso elétrico, através do nervo óptico, que fica lá no fundo do olho, vai até o cérebro, onde será formada a imagem. Então, o olho funciona como um transdutor fotoelétrico, uma câmera filmadora. Eu vou mostrar para você, através do meu modelo de olho, o caminho dessa imagem, desde que ela entra no olho até a retina e passa pelo nervo óptico, para que você entenda melhor de uma maneira compreensível e didática. Esse daqui é o nosso modelo do olho. Através dele, eu vou procurar explicar para você durante esse vídeo as principais partes do olho, como a imagem chega até o olho e do olho até o cérebro e as principais doenças que acometem esse olho. Aqui, na parte da frente do olho, nós temos a córnea. A córnea, na verdade, é uma lente que nós temos, tá? E ela tem uma curvatura determinada, tá? É a nossa principal lente do olho. A córnea, ela é uma membrana transparente feita de colágeno e ela tem a finalidade de convergir a imagem. Em olhos normais, a córnea tem aproximadamente de 38 a 44 graus. Isso mesmo, é bastante grau, né? E esse grau é dado pela curvatura da córnea. Se a gente tem alguma doença na córnea que provoca deformações, que provoca mudanças nessa curvatura, teremos aí um problema sério, porque o grau vai ficar muito alto, muito distorcido, e teremos uma dificuldade de enxergar que muitas das vezes não é possível de se corrigir com óculos. Um exemplo dessas doenças é o ceratocone, em que a córnea, ao invés de ficar assim redondinha, em formato de cúpula, ela fica pontuda, como se fosse um cone. E isso faz com que a pessoa fique com uma miopia muito alta, um astigmatismo muito alto,
e leve a uma baixa visão, mesmo de óculos. Isso pode provocar a necessidade de uma cirurgia, que antigamente era o transplante de córnea e hoje em dia a gente tem outros recursos, como implantes de anéis corneanos, o crosslink e outras modalidades de cirurgia. A imagem entra no nosso olho através da córnea. Passando pela córnea, a imagem vai encontrar no seu caminho a pupila, né, que é esse orifício que fica no centro da íris, praticamente centralizado na íris, que é a parte colorida do olho. Né? Algumas pessoas têm o olho azul, outras têm o olho verde, essa parte colorida que recebe o nome de íris. Ela é uma estrutura muscular, bastante vascularizada, fica logo atrás da córnea. Passando pela pupila, a luz ou a imagem vai encontrar uma outra estrutura que é o cristalino. A pupila, à noite, costuma estar dilatada naturalmente porque o sistema óptico tende a capturar mais luz para tentar enxergar. Então, naturalmente, durante a noite ou dias mais escuros, a nossa pupila fica mais dilatada naturalmente. E em dias muito claros, no sol, na praia, a nossa pupila, em condições saudáveis, ela tende a fechar, se contrair através dos músculos, para poder nos proteger do excesso de luz e também tem uma participação na focalização. Atrás da íris, nós temos aqui o cristalino. O cristalino é uma estrutura inicialmente transparente. Tá? Esse daqui já é uma representação de um cristalino doente, né? Ele vai ficando esbranquiçado, que é o que a gente chama de catarata. O nosso cristalino, quando nascemos e por uma maior parte da nossa vida, ele é uma lente convergente transparente. Ele faz parte de um conjunto. Juntamente com a córnea, como aqui você pode observar, ele forma um sistema óptico que deve ter a finalidade de convergir a imagem até a retina, formar um ponto focal somente aqui na retina. Então, o trajeto da imagem é esse. Passa pela córnea, atravessa a pupila, passa pelo cristalino, que deverá estar transparente ou translúcido, e como a luz passa por essas duas lentes, tanto pela córnea, que tem aproximadamente 40 graus, quanto pelo cristalino, que tem aproximadamente 20 graus, esse sistema forma uma lente convergente muito potente, de aproximadamente 60 graus em conjunto. Isso vai fazer com que a nossa imagem chegue até a retina bastante focalizada e forme aqui na retina apenas um ponto focal. Isso seria uma visão ideal. Chegando até a retina, a imagem vai ser transformada em impulso elétrico que irá, através do nervo óptico, que é essa estrutura aqui de trás, ir até o cérebro para que possamos processar a imagem, formar a imagem. Então, as principais partes do olho são a córnea, que é uma lente transparente que fica na parte da frente do olho. Atrás da córnea nós temos a íris, que é essa estrutura muscular colorida, né? Uma boa parte das pessoas tem a íris marrom ou preta, enfim. Atrás da íris nós temos o cristalino, que é uma lente transparente. Nesse caso aqui nós temos uma catarata já nesse cristalino. Aqui atrás da íris nós temos uma estrutura chamada corpo ciliar. O corpo ciliar é responsável, entre outras coisas, pela produção de um líquido que circula aqui na parte da frente do olho, chamado humor aquoso. Esse humor aquoso
nasce aqui nessa estrutura como se fosse uma nascente de rio. Circula na câmara posterior, que fica atrás da íris, passa através da pupila e vem circular também aqui na câmara anterior, que fica entre a córnea e a íris. Depois que ele circula e cumpre o seu papel de levar nutrientes, de tirar sujeiras, impurezas de dentro do olho, ele tem que sair, ele tem que ser escoado, e isso acontece aqui nesse cantinho, ó. Aqui nesse canto, no ângulo formado entre a íris e a córnea, a gente chama de ângulo da câmara anterior, ele circunda 360 graus aqui em volta do olho, em volta da córnea. Ele fica bem no limite entre a córnea e a íris, aqui entre a parte branca e a parte preta do olho. Existe aqui uma estrutura de escoamento desse humor aquoso. Ele nasce aqui no corpo ciliar, circula na câmara posterior, passa através da pupila para a câmara anterior, circula dentro da câmara anterior e daqui ele vai ser escoado através desse cantinho. Aqui no canto existe uma estrutura que parece um ralo, chamado de malha trabecular ou trabeculado. Esse trabeculado recebe o humor aquoso, faz a drenagem do humor aquoso, que passa através de pequenos canais para baixo da conjuntiva, e aí vai ser drenado pelo sistema venoso que circunda o olho. A gente chama de sistema venoso episcleral. Quando você tem alguma falha nesse mecanismo entre a quantidade que é produzida de líquido e a quantidade que é drenada ou escoada pelo trabeculado, você vai ter uma elevação da pressão ocular, e isso pode levar ao glaucoma. Níveis normais de pressão ocular são considerados entre 10 milímetros de mercúrio e 20 milímetros de mercúrio, nos casos em que a pessoa não tem glaucoma. Em casos de glaucoma, precisamos ter níveis de pressão bem baixos, que são estimados de acordo com o estadiamento da doença. Se forem pacientes muito graves, a gente precisa ter uma pressão bem baixa. Pacientes com glaucoma moderado, a gente estipula um valor de pressão-alvo que a gente considera seguro, de acordo com o estadiamento da doença. O nosso olho, para fins didáticos, é dividido em algumas partes. A gente chama de segmento anterior, né? Tudo que está da íris para frente. E de segmento posterior, tudo que se encontra da íris para trás, até o fundo de olho. Então, as doenças como, por exemplo, a catarata, o glaucoma, as doenças de córnea, as doenças da íris, a gente considera como sendo doenças do segmento anterior do olho. E as doenças da retina e do nervo óptico, eventualmente, são consideradas doenças do segmento posterior. A câmara anterior é um espaço que compreende o intervalo entre a córnea e a íris. Então, esse espaço aqui, ó, que eu estou te mostrando, é o que a gente chama de câmara anterior. Vai da parte posterior da córnea até a face anterior da íris. E pega também a face anterior do cristalino, que está logo aqui. A parte de trás a gente chama de câmara posterior. A câmara posterior compreende a face anterior do cristalino até a face posterior da íris. É exatamente esse espaço aqui. E o segmento posterior é tudo que fica para trás do cristalino. No segmento posterior, nós temos a retina, que é esse tecido alaranjado que você está vendo aqui,
A retina é formada de células nervosas, é como se fosse uma extensão do nosso cérebro. A retina tem a finalidade de captar a luz proveniente da córnea e do cristalino, ou seja, a imagem que entra pela córnea, passa pelo cristalino, vai ser focalizada na retina. A retina vai transformar essa luz ou essa imagem em impulso elétrico que vai ser conduzido ao nosso cérebro através do nervo óptico, que é essa estrutura aqui. O nervo óptico é formado por diversas fibras nervosas. Aqui tem uma representação didática e é como se fosse um fio, um cabo multifilamentado. E esses diversos filamentos vão levar o impulso elétrico até o cérebro. As doenças da retina podem interferir nessa captação da imagem e impedir ou prejudicar a nossa capacidade da formação da imagem, ou seja, da visão. Aqui nós temos a representação dos vasos sanguíneos que servem à retina, né? Nós temos aqui em azul as vênulas, em vermelho a representação das arteríolas, né? Doenças vasculares causadas, por exemplo, pela diabetes, pela hipertensão arterial sistêmica, podem danificar esses vasinhos e propiciar rupturas nesses vasos e gerar sangramentos na retina ou no corpo vítreo. Aqui, nesse espaço que eu estou apontando, existe uma estrutura chamada de corpo vítreo ou humor vítreo. Ele é constituído por colágeno e tem a consistência parecida com uma clara de ovo. Então, o humor vítreo é um gel que preenche toda a cavidade posterior do olho, a gente chama de câmara vítrea, e ele tem uma consistência aproximada com uma clara de ovo, ele é praticamente transparente e tem a finalidade de preencher todo esse espaço posterior do olho. Eventualmente, em casos de retinopatia diabética, que é uma doença da retina provocada pela diabetes, você pode ter um sangramento, um vazamento de sangue proveniente desses vasos e impregnar todo o humor vítreo. Em alguns casos, a gente opta somente pelo tratamento clínico e em outros casos é necessário tratamento cirúrgico para remover todo esse vítreo que está impregnado de sangue. Quando isso acontece, a visão fica praticamente impedida, porque aqui nesse espaço que deveria haver um líquido transparente, passa a ter um líquido denso, impregnado de sangue, coágulos, que vai impedir a imagem de passar e chegar até a retina. Uma coisa importante também que acontece nos diabéticos é o inchaço da retina. Didaticamente falando, a gente chama de inchaço. Esses vasinhos vão ficando muito porosos, muito danificados pela agressão que a diabetes provoca e permite o vazamento de líquido. E esses líquidos provenientes do sangue, do plasma, eles vão impregnando nas camadas da retina, que são 10 camadas de células. Então, quando uma célula não está muito bem conectada com a outra, devido ao inchaço, tecnicamente a gente chama de edema, a ligação entre as células não vai estar muito preservada, elas vão estar afastadas, digamos assim. Então, as células da retina vão deixar de cumprir o seu papel, que é conduzir de maneira adequada o impulso elétrico. Então, nos casos de hemorragia ou de retinopatia diabética, teremos uma dificuldade na transmissão do impulso elétrico da retina para o nervo óptico e para o cérebro. Aqui na parte de trás do olho,
nós temos uma estrutura importantíssima que é chamada de nervo óptico. O nervo óptico é formado pelas células que vêm da retina. É como se fosse uma confluência, uma junção de todas as células que vêm da retina, dos axônios dessas células, formam como se fosse um feixe de células aqui atrás, e esse nervo se estende do olho até o cérebro. Ele é como se fosse o fio da televisão. Não adianta nada a gente ter aqui a parte da frente do olho, uma córnea boa, saudável, um cristalino saudável, ou até mesmo o paciente que passou pela cirurgia da catarata, tirou essa catarata e substituiu por uma lente transparente, não adianta, porque o nervo óptico lá atrás, se estiver doente, ele não vai conduzir a imagem do olho até o cérebro. Temos algumas doenças que podem afetar o nosso nervo óptico. A principal delas é o glaucoma, que a gente combate com muita frequência, porque geralmente ela não traz sintomas no início. O glaucoma vai atrofiando esse nervo, vai causando perda de filamentos, perda de células ganglionares. Essas fibras nervosas vão se perdendo, vão desaparecendo e o nervo vai atrofiando. Com isso, a pessoa vai perdendo a transmissão do impulso elétrico e vai perdendo o campo de visão. Inicialmente, o campo visual fica bastante prejudicado e nas fases mais tardias ocorre a perda da visão. A conjuntiva é essa parte branca do olho que você pode ver aqui. Então, na verdade, a conjuntiva é uma membrana praticamente transparente que cobre toda essa parte branca do olho. Logo abaixo da conjuntiva, você tem uma camada fibrovascular, chamada de cápsula de Tenon, que reveste toda essa parte também logo abaixo da conjuntiva. Abaixo da cápsula de Tenon, nós temos a esclera, que é essa parte branca do olho, mas na sua camada um pouco mais profunda. E abaixo da camada branca, grossa, que é a esclera, a gente tem a coroide, que é uma camada que reveste todo o olho, desde a frente, se ela continua com a íris, e vai até o fundo do olho, revestindo todo o olho, que fica como se fosse um sanduíche entre a esclera e a retina. A coroide, ela é uma camada de vasos que tem a finalidade de nutrição do olho, resfriamento do olho. Funciona como se fosse um radiador do olho. Muito importante para a nutrição. Aqui em volta do olho nós temos os músculos, que aqui só estão seccionados, né? Esses músculos, que são chamados músculos extrínsecos, eles são em número de 6 músculos, né? 3 de cada lado. Eles têm a finalidade da movimentação do globo ocular. Eles funcionam em perfeito sincronismo, tanto em cada olho quanto bilateral. Então, enquanto um músculo daqui contrai, o do outro olho relaxa para que eles possam se movimentar de maneira sincronizada. Quando você tem algum distúrbio, alguma doença que afeta o funcionamento desses músculos, vai haver uma doença chamada estrabismo, né? Que é o olho torto, aquele olho com desvio. Esteticamente, às vezes a pessoa pode achar que fica feio, mas além disso, se não for tratado de maneira precoce, o estrabismo pode trazer consequências sensoriais para o olho. Então, geralmente, quando você tem um olho que fica torto, o cérebro vai privilegiar a imagem que vem do olho contralateral. Ou seja, para que não haja confusão visual, se um olho fica torto e o outro olho fica reto,
o cérebro praticamente anula a imagem proveniente do olho torto. Então, na criança, no recém-nascido, é de suma importância que a gente faça o diagnóstico do estrabismo nos primeiros meses de vida. Até o 6º mês seria o ideal, para que a gente possa estimular o desenvolvimento sensorial do olho. Na verdade, o olho com estrabismo, mesmo que ele tenha toda a estrutura perfeita, o simples fato dele ter o desvio vai impossibilitar o estímulo da retina na área central, que é a área adequada para ser estimulada. Então, o desenvolvimento sensorial desse olho e da parte do cérebro que controla esse olho que está com desvio não terá um bom desenvolvimento, assim como o outro lado. Então, no caso do estrabismo, precisa ser corrigido inicialmente com tampão, com oclusão do outro olho, para que o olho torto também seja estimulado, até que haja o momento oportuno para ser corrigido isso através de cirurgia. Aqui, no centro da retina, ao lado do nervo óptico, nós temos um ponto central da retina chamado mácula. O centro da mácula é chamado fóvea. Aqui no centro da retina é onde se processa, é onde acontece a visão de cores, formas e detalhes. Então, toda essa extensão da retina é muito importante. Mas se você perde a região central, que a gente chama de mácula, você começa a perder a visão de detalhes, contornos, a visão de cores. E você só fica enxergando em volta das coisas. O centro fica escuro. A gente tem algumas doenças que podem afetar o centro da retina e uma das principais é a degeneração macular, que é geralmente relacionada com a idade, é uma doença mais comum acima de 60 anos, podendo ocorrer, em alguns casos, em adultos jovens. Mas ela vai danificando, cria-se uma membrana vascular embaixo da retina e vai causando uma erosão, uma destruição das camadas da retina. E aqui nesse centro, onde estão os cones e bastonetes, que são as células responsáveis pela visão de cores, detalhes e formas, vai sendo perdida com a evolução da doença. Felizmente, hoje em dia nós temos tratamentos clínicos ou injeções de medicamentos que vão atuar nessas doenças vasculares da retina, preservando a visão, prevenindo a cegueira. Aqui, logo atrás da íris, atrás da pupila, nós temos uma estrutura chamada cristalino. Cristalino é uma lente que inicialmente é translúcida, é transparente. Essa lente tem a finalidade de focalizar a imagem na retina. Então, o cristalino inicialmente é uma lente flexível. Quando ocorre a contração do músculo ciliar que fica em volta do cristalino ou o relaxamento do mesmo, o cristalino muda de formato, tornando-se mais convergente ou menos convergente. Ou ele fica mais gordinho ou ele fica mais planinho. E essas mudanças de formato fazem com que ele mude a posição do foco da imagem. Quando o cristalino vai ficando envelhecido ou doente, ele vai ficando assim, ó. Ele vai perdendo a transparência e vai deixando de ser uma lente que fornece uma boa condição de imagem. Isso aqui é o que a gente chama de catarata. Nada mais é do que uma doença que faz o cristalino ficar opaco, opacificado e passa a receber o nome de catarata. Quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente retira o cristalino doente e troca ele por uma lente artificial, mais ou menos com esse formato, para substituir
o cristalino doente, encaixando aqui para poder fazer a função do cristalino. Então a gente tira o cristalino opaco e coloca uma lente intraocular translúcida. Dentro do olho, essa lente vai ficar mais ou menos assim. Ela tem esse formato. Então, na cirurgia da catarata, a gente retira o cristalino doente, que está opacificado pela catarata, e coloca uma lente transparente para fazer a finalidade original do cristalino. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui e também pelo seu interesse nesse assunto de prevenção da cegueira. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se tiver ficado alguma dúvida ou se você tiver alguma sugestão de algum assunto, algum conteúdo, pode usar aqui os comentários que eu irei responder o quanto antes. Obrigado.